janela de transferência fechou e a gente vai fazer um giro e te mostrar quais clubes se reforçaram da melhor forma. Começando pelo mercado europeu, a transferência que pega todos os holofotes é a do Mbappé para o Real Madrid. O francês, que estava ali no seu último ano de contrato com o PSG, optou pela não renovação e acertou a sua ida de graça para o Real. Agora imagina o Sheik lá, dono do PSG, perder um dos melhores jogadores da atualidade e não lucrar nadinha com isso. Será que ele ficou feliz? E só nessa janela os clubes investiram cerca de 5,2 bilhões de euros. E no top 10 de contratações mais caras tivemos: em décimo, o Olise, francês que jogava pelo Crystal Palace, reforçou o Bayern de Munique, e o clube da Baviera desembolsou 53 milhões de euros para contar com o futebol do meia de 22 anos, que inclusive disputou as Olimpíadas pela seleção francesa. E nono, a gente tem o Koop Meiners, que chegou na Juventus, que inclusive está passando por uma reformulação no seu elenco após a chegada do técnico Thiago Motta. A velha senhora gastou cerca de 54 milhões de euros pelo passe do meia. Em oitavo temos o Dani Olmo, que talvez seja o jogador que mais despertou interesse nessa janela de transferência. Ele foi um dos destaques da Espanha na conquista da Eurocopa e teve o seu passe disputado pelo City e também pelo Barcelona. E o vencedor aí foi o clube catalão, que pagou 55 milhões de euros. Em sétimo temos o Amadou Onana, que após perder o volante Douglas Luiz para a Juve, o Aston Villa foi no Everton para buscar um substituto. O belga de 1,93 m e 23 anos custou 59 milhões de euros. E o sexto fica com o João Neves, que chegou no PSG, que está passando por uma nova fase após a saída do Mbappé. O clube começou ali com uma nova política de contratações, e essa inclusive foi a maior que eles fizeram nessa janela. O meio-campista português custou 59 milhões de euros. O quinto colocado fica com o Diaby, que foi jogar no mundo árabe. O Al Ittihad foi atrás do francês que estava no Aston Villa na última temporada e pagou incríveis 60 milhões de euros no passe do atleta. Foi a segunda contratação mais cara da história do futebol saudita, ficando atrás apenas do Neymar. A quarta posição fica com o Pedro Neto, que é novo jogador do Chelsea. O ex-jogador do Wolverhampton custou 60 milhões de euros. Lenioro é o dono da nossa terceira posição. O United pagou cerca de 62 milhões de euros para tirar a promessa francesa do Lille. Mas nem tudo são flores, né? O atleta sofreu uma lesão no primeiro jogo da pré-temporada e vai ficar de fora por pelo menos 3 meses. Solanke, o novo substituto de Harry Kane, ocupa a nossa segunda posição. O Tottenham, que foi atrás aí do atacante, pagou 64 milhões de euros. E o dono da nossa primeira colocação é o argentino Julián Álvares, que se juntou ao Atlético de Madrid. O clube colchoneiro pagou cerca de 75 milhões de euros para tirar o argentino do Manchester City. Tivemos também algumas transferências brasileiras nessa janela. O volante Douglas Luiz trocou a Inglaterra pela Itália. Ele custou 28 milhões de euros aos cofres da Juventus. Um outro brasileiro que chegou na Itália é o ponta David Neres. O Napoli pagou cerca de 30 milhões de euros para o Benfica pela contratação do brasileiro. Temos também os brasileiros que desembarcaram na Inglaterra. O Savinho, vindo do Girona, custou 40 milhões de euros para o City de Guardiola. E no último dia de janela de transferência, o Wolverhampton fechou a contratação do volante André do Fluminense. E até que enfim colocou um ponto final nesse vai e não vai. E falando dos clubes que mais investiram, o Chelsea novamente ocupou a primeira colocação. O primeiro que mais investiu foi o Chelsea, com 261 milhões de euros. Logo seguido do Brighton, que investiu 231 milhões de euros. Em terceiro, a gente tem o Manchester United, que investiu 214 milhões de euros. O Atlético de Madrid segue na quarta colocação, com 185 milhões de euros. O Aston Villa ocupa a quinta colocação, com 176 milhões de euros. O PSG ocupa a sexta, com 169 milhões de euros. Em sétimo, temos a Juventus, que investiu 162 milhões de euros. Napoli na oitava colocação, com 149 milhões de euros. O Tottenham em nono, com 148 milhões de euros. Em décimo, a gente tem o West Ham, com 144 milhões de euros. E se a melhor contratação da janela foi a do Mbappé pelo Real Madrid,
qual foi a de maior pechincha? O Liverpool, que quase não se movimentou nessa janela, acertou nos últimos momentos com o ótimo italiano Chiesa da Juve. O atleta, que não estava aí nos planos do técnico Thiago Motta, estava no seu último ano de contrato e custou apenas 15 milhões de euros aí para os Reds. E falando do futebol brasileiro, os clubes investiram mais de 1 bilhão nessa segunda janela de transferências. O Botafogo lidera de longe como o clube que mais investiu nessa janela. O clube de Textor investiu nada mais, nada menos do que 238 milhões em 8 contratações. O destaque para o Meia Almada, que custou 25 milhões de dólares e foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E só para se ter ideia do valor investido pelo Textor, o Fogão também fez a contratação do defensor mais caro da história nesse século. O Glorioso pagou 50 milhões de reais para tirar o lateral Vitinho do Burnley. O segundo lugar vem com o Cruzeiro. A Raposa investiu mais de 170 milhões em 7 contratações. Destaque para o Matheus Henrique, ex-Grêmio, que estava no Sassuolo, e o Caio Jorge, que estava na Juve. O Flamengo e o Palmeiras também investiram forte e aproveitaram as oportunidades do mercado. O Mengão fez a contratação mais cara da sua história, tirando o jovem meia Carlos Alcaraz do Southampton, repatriou também o Michael e o Alexandre. Já o Verdão assinou com o Felipe Anderson, que também estava sem contrato, e investiu na contratação do meia Maurício, ex-Inter, e também no lateral argentino Guiai. Caso vocês queiram, a gente pode até fazer um tour completo aí pelas contratações brasileiras. E aí, na sua opinião, qual time investiu melhor nessa janela de transferência? Lembrando que aqui no Brasil, novos jogadores podem ser inscritos até o dia 20 de setembro. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu gostei e até a próxima.